agora eu tenho uma barra dentro. Então são várias opções que nós conseguimos utilizar dentro da função Sparkline. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre a função Sparkline, além do básico que nós já vimos em outras videoaulas. Existem diversas configurações que nós conseguimos aplicar dentro de sua sintaxe para nós personalizarmos ali os nossos gráficos. Um mini gráfico que nós conseguimos obter com a função Sparkline. Eu vou abordar algumas dessas configurações, mas existe diversas outras configurações que nós conseguimos fazer também com esta função. Eu estou com uma base de dados aqui com alguns meses de janeiro a dezembro e alguns valores aqui dentro, do produto A, B, C, D e E. Eu vou aplicar a função aqui para você relembrar como que funciona a função Sparkline. Aqui na coluna N, vamos aplicar esta função. Basta eu colocar nesta célula igual Sparkline. Clicando aqui nela, vai aparecer sua sintaxe. Eu preciso dos dados e das opções. Caso eu não coloque as opções, que veja que está como opcional, caso eu não coloque estas opções, ele vai formar ali um gráfico de linha padrão que retorna com a função Sparkline. Vamos ver como é que é esse gráfico. Os dados que eu vou selecionar vai ser cada linha. Então, como eu estou na linha 2, vou selecionar toda a linha 2 e vou dar um Enter. Veja que ele já retorna uma linha, pegando esses números ali e fazendo esta linha deste mini gráfico. Eu posso puxar esta função aqui para baixo, que ele já vai retornar estas linhas. Interessante aí para nós termos numa base onde nós queremos fazer o acompanhamento destes dados e fica visualmente melhor. Eu batendo o olho aqui, eu já tenho noção de que ali por volta de novembro, outubro, já foi o maior valor. Aqui também, eu consigo ver que teve uma queda drástica aqui em dezembro e veio relativamente alto os valores de janeiro, foi decaindo até dezembro, onde teve uma queda. E assim sucessivamente. Interessante aí nós termos esses gráficos dentro da nossa base para nós termos esse acompanhamento, caso a nossa base de dados seja aí de um acompanhamento de alguns valores. Assim funciona bem simples de aplicar a função Sparkline, nós já temos esse resultado, mas tem outras configurações que nós conseguimos fazer. Eu tenho a página 2 aqui da minha planilha, eu vou ir para ela, e aqui na página 2 eu tenho alguns valores. Veja que eu tenho valores negativos aqui e valores positivos, alternando aí entre eles, valor 0 e assim sucessivamente. Eu tenho alguns argumentos que eu vou abordar nesta parte, que vai ser a line, column, bar, win-loss, que seria linha, coluna, barra, vitória e derrota, respectivamente, aqui numa tradução livre. Vamos aplicar a função Sparkline aqui na coluna E. Eu vou colocar igual Sparkline. Vou selecionar os dados que eu tenho. Posso selecionar todos esses dados aqui. Dar um F4 para travar esses dados. Ponto e vírgula. E as opções. Caso você queira expandir mais as opções da função Sparkline, é só clicar aqui em expandir detalhes que vai lhe mostrar. Veja aqui que eu já tenho uma configuração. O tipo de gráfico que eu quero, eu posso selecionar barra. Neste caso aqui está linha, eu nem preciso colocar o tipo que eu quero. Mas caso eu queira, eu posso utilizar essa estrutura. Vamos pegar já esse valor aqui, ó, Ctrl C, colocar aqui em cima Ctrl V, vou minimizar. Aqui é o tipo de gráfico que eu desejo. Está como bar, que é a barra, aqui embaixo. Mas nesse caso eu quero linha. Então posso colocar aqui line. E o restante eu vou apagar aqui de trás. Só quero configurar como linha. Vou dar um Enter e ele retornou. Aquele mesmo gráfico que nós vimos, quando eu tenho uma linha, né, que eu vou utilizar um gráfico de linha, eu nem preciso colocar esta configuração aqui dentro. Caso eu queira colocar como coluna ou como barra, win-loss, aí eu boto essas configurações. Se eu não precisar fazer nenhum tipo, né, de configuração dentro desta função. Assim, é a forma básica que nós conseguiríamos configurar como linha. E se eu colocar como coluna, vou pegar e vou arrastar aqui para baixo esta função. Arrastar só uma aqui para baixo. Vamos colocar como coluna.
eu tenho que escrever coluna em inglês sempre. Então, eu vou pegar aqui column e vamos colocar aqui atrás, onde está a configuração como linha, vamos colocar column. Dá um Enter e veja que ele já retornou colunas dentro desta célula. Se eu aumentar esta célula, ele vai aumentar também o gráfico que eu tenho aqui dentro. Então, posso ter uma área mesclada. Não aconselho muito a ficar mesclando as células dentro da sua planilha, porque pode dar erro em algumas funções. Mas se for somente este o intuito para trazer este gráfico, você pode mesclar ali algumas células ou aumentar esta célula em específico, aumentar a coluna e a linha, para visualizar melhor este gráfico. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Vou puxar novamente aqui para baixo e nós temos a configuração de barra. Vou substituir aqui onde está coluna, coloco bar. Ele vai trazer algumas barras. Estas barras aqui, ela vai ser dividida pela quantidade do valor. Então, cada valor que eu tenho aqui, ele vai dividindo nestas barras. Também pode ser interessante para alguma utilização em específico aí que você tenha. E a última, mas não menos importante, aqui é o win-loss. Acredito que seja a mais interessante que nós temos aqui, que existe outras configurações que nós conseguimos fazer para colocar os valores positivos ou negativos de algumas cores diferentes. Com o win-loss fica bem mais interessante neste aspecto. Vou colocar aqui dentro o win-loss. Vou aumentar um pouquinho aqui e aqui também. Veja que, diferente das colunas, aqui na coluna eu tenho os valores que são muito negativos aqui para baixo e os muito positivos aqui para cima. Deixa eu aumentar aqui também para ficar melhor aí para vocês visualizarem. Só para a gente ver a diferença do win-loss para column. Aqui na column, todos esses valores que forem negativos, ó, veja que eu tenho esses 4 primeiros valores que são negativos e eles vão ficar tudo para baixo, aqui bem puxado para baixo e aqui bem para cima. Então, eu sei que os 4 primeiros são negativos, os 4 segundos são positivos. Ele não faz a proporção respectiva da quantidade se eu não colocar outras configurações. Já na coluna, ele vai pegar o valor, menos 2, tem a proporção dele dentro desse gráfico. Então, vai colocar aqui a proporção. Menos 10 é uma proporção maior, referente ali ao menos 2. Então, ele vai ficar uma barra maior, uma coluna maior aqui para baixo. E assim sucessivamente. Se for um valor positivo, for maior ou menor entre esses valores positivos, também vai ter a sua escala neste valor positivo. Uma pequena diferença aí entre os dois. Assim, nós conseguimos fazer o tipo de gráfico que nós conseguimos utilizar. Linha, coluna, barra e ali o win-loss, que seria o positivo e negativo, né? O que foi positivo, ele vai mostrar esse ponto, essa barra ali dentro. E o que for negativo, também ele vai mostrar para mim. E partindo agora para algo um pouco mais avançado dentro da função Sparkline, como que nós conseguimos fazer as configurações dessa função Sparkline. Eu separei algumas delas, existem diversas outras que nós conseguimos fazer, mas eu separei algumas aqui na descrição. Como fazer o mini gráfico, adicionar essa cor e a cor hexadecimal, destacar esses valores mais altos ou mais baixos e como nós conseguimos adicionar um eixo dentro deste gráfico. Vamos aprender como nós conseguimos fazer estes métodos aqui com esta base de dados, onde eu também tenho valores positivos e valores negativos. Esta aqui vai ser a base padrão que nós vamos utilizar nessas descrições. Lembrando que existe muitas outras descrições, configurações que nós conseguimos dentro da função Sparkline. Eu vou aplicar aqui o mini gráfico padrão igual Sparkline, vou selecionar esses dados e já vou travar com F4, dar um Enter. Já está travado. E como eu falei, o gráfico fica interessante porque eu consigo ver qual foi os valores mais altos e os valores mais baixos aqui, seguindo este método. Eu vou vir um pouquinho aqui para o lado, para ficar melhor aí na visualização.
Esta base de dados aqui vai ser padrão, que eu vou utilizar em todos os tipos aqui que nós vamos aprender. Então, vou vir aqui um pouquinho para o lado para ficar aí melhor na visualização. Uma configuração que eu quero fazer é adicionar aqui dentro o tipo de gráfico. Eu vou copiar para adiantar aqui. Vamos colocar ponto e vírgula. O tipo de gráfico, eu não quero esse da barra. Vamos pegar de coluna. Coloco column. Eu vou utilizar este gráfico aqui de coluna para a gente fazer algumas configurações nele. Aqui eu tenho o mini gráfico padrão e vamos adicionar uma cor. Aqui por padrão ele fica com a cor preto, né? Então fica com a cor preta aqui. E lembrando aí, se caso você queira aumentar esse mini gráfico, só aumentar aí a célula em questão, né? Aumenta a coluna e a linha, que ele vai aumentar este gráfico. Ou pode mesclar as células também. Como padrão ele fica na cor preta, vamos adicionar uma cor. Aqui atrás, depois de eu configurar a coluna, nós temos que colocar o separador de cada critério. Veja aqui, ó, no exemplo que eu tenho o tipo de gráfico, ele separa com a barra invertida, a contrabarra. Depois eu tenho ponto e vírgula para separar outro critério dessas opções, dessas configurações da função Sparkline. Vamos utilizar sempre o ponto e vírgula para separar cada critério, cada opção que nós vamos fazer de configuração da função Sparkline. Partindo dessa premissa, eu vou colocar aqui atrás ponto e vírgula, abre e fecho aspas duplas, e aqui dentro de aspas duplas, nós vamos colocar a cor que nós queremos. Eu quero a opção de color, barra invertida, aspas duplas, e eu vou escrever a cor, lembrando que é sempre em inglês a cor que nós desejamos. Caso eu queira verde, eu coloco green. Aqui já vai dar a cor verde, ao invés de ficar nessa padrão, que é o preto. Sempre o mini gráfico ele vai trazer esta cor como padrão, mas eu posso fazer alteração, como nós fizemos aqui. Caso eu queira gráficos vermelho, coloco red, ele vai ficar com a cor vermelha, e assim sucessivamente podemos colocar. Mas também consigo utilizar a cor hexadecimal. Como eu já expliquei em outra videoaula, onde nós temos várias cores, nós podemos brincar aí com a cor hexadecimal, e eu explico mais sobre a cor hexadecimal nesta videoaula, onde nós aprendemos mais sobre a formatação dentro da nossa planilha. Caso você queira, eu lembrar, vou deixar aqui em cima, aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição, para você entender mais sobre as cores hexadecimal. Para eu pegar uma cor hexadecimal de uma forma bem simples dentro da minha planilha, eu venho aqui em cima, na cor do texto ou na cor de preenchimento, clico e eu venho aqui em cores personalizadas. Aqui em cores personalizadas, eu vou ter aqui a cor que eu posso selecionar, e aqui embaixo eu tenho hexadecimal. Este código aqui que nós podemos utilizar também dentro da função Sparkline. Eu vou selecionar aqui um azul, vou vir aqui no azul, pegar um azul um pouquinho mais claro aqui, e eu copio este código em questão. Dou um Ctrl C, OK, venho aqui dentro da função, ao invés de eu escrever a cor em inglês, esta cor aqui, eu venho e coloco a cor hexadecimal. Dou um Enter e ele já seta este valor, esta cor que nós selecionamos. Eu vou aumentar aqui para você visualizar melhor. Ó, veja que a cor já está desta forma. Aqui eu posso selecionar que ele não vai fazer alteração. Aqui onde que eu não setei a cor, eu posso vir em qualquer cor e selecionar também. Só uma dica aí para vocês, né? Caso eu não queira setar também a cor dentro da minha barra, eu posso vir aqui na cor do texto e fazer esta alteração. O mesmo aqui para cor personalizada. Posso selecionar qualquer cor que eu tenho, colocar um vermelho aqui. Seleciono o vermelho, dou um OK, ele vai setar esta cor vermelha. Vou dar um Ctrl Z para voltar na cor padrão.
E agora, como nós conseguimos destacar o valor mais baixo e o valor mais alto dentro da função sparkline. Eu vou puxar esta função aqui para baixo, entrar dentro da função. Eu posso deixar a configuração de cor, mas nesse caso eu vou apagar para não ficar muito extenso esta função aí para vocês. Vou apagar. Também vou dar um Ctrl Enter para quebrar a linha, nós ficarmos só nessa linha da configuração. Aqui atrás eu já vou abrir e fechar aspas duplas, colocar a barra invertida, abrir e fechar aspas duplas. Dentro da primeira aspas duplas, nós vamos explicar aqui, colocar a opção para a Sparkline que nós queremos destacar o valor mais baixo. O que eu tenho que colocar aqui dentro é a opção Low Color, que vai ser Red. Coloquei aqui dentro Low Color, a cor menor, né? A menor cor. Coloco como vermelho. E agora dentro da função Sparkline, eu já tenho que o menor valor que eu tenho dentro da base de dados, ó, é a quarta coluna. Se eu vim aqui na base de dados, a quarta coluna é exatamente este valor 28. Se eu alterar menos 32, ele vai aumentar. Se eu colocar aqui dentro substituir aqui menos 18, ele vai diminuir um pouquinho. Mas eu já tenho aqui um valor de 18, menos 30. Veja que quando eu coloquei aqui, ó, menos 18, como eu tenho dois valores com o mesmo valor, tem esse valor 18 e esse valor 18, ele vai destacar, porque os dois são os menores, né? São os maiores valores negativos, né? Então ele vai destacar estes dois valores, essas duas colunas. Vou substituir aqui novamente para menos 30, voltar no tamanho padrão. Assim eu consigo destacar o valor mais baixo. E para destacar o valor mais alto, eu parto da mesma premissa. Vou substituir aqui estes valores. Aqui na cor, vamos colocar green. E ao invés de low color, eu substituo aqui para high color. Aí eu vou pegar o maior valor que eu tenho nesta base e colocar na cor verde. Aqui, 3, 4, 5, 6 é a sexta coluna, então é o sexto valor da minha base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu tenho o valor de 30, que é o maior aqui dentro. Se eu colocar 35, também vai aumentar. Se eu abaixar este valor, vai destacar outra coluna. Então isso aqui, ele também é dinâmico, né? Conforme for aí a minha base de dados, ele vai fazendo esta alteração aqui dentro. Destacar o primeiro valor também é bem tranquilo. Vou deixar como verde aqui na configuração e vou mudar somente aqui. Ao invés aqui de colocar o maior, eu coloco first, primeiro valor. E o primeiro valor é o primeiro que eu tenho. Não tem muito segredo aqui. E para destacar o último, o mesmo método também. Ao invés de first color dentro aqui da função, eu coloco last color. Ele vai destacar o último valor. Poderia substituir aqui para red, como vai destacar o último valor dessas colunas, então poderia colocar vermelho. Independente de qualquer alteração que eu faça aqui, ele não está considerando o valor em si da minha planilha. Ele está considerando o último valor. Então, sempre a última coluna que vai ficar vermelha. Aqui o mesmo, sempre a primeira coluna que vai ficar verde. Vamos partir aqui para o próximo comando. Eu consigo destacar os valores negativos. Aqui nós destacamos o menor valor desta base, mas eu consigo destacar todos os valores que forem menos do que 0. Para isso nós vamos utilizar outra configuração aqui dentro. Aqui em Last Color Red eu vou apagar. Vou abrir aspas duplas e fechar.
barra invertida, aspas duplas e fecho também. Na cor, já vou colocar aqui red. E aqui, esta configuração que nós temos que utilizar para destacar os valores negativos é a configuração neg color. Colocando neg de negativo aqui, color, que é a cor que eu quero selecionar, e a cor em si. Ele vai pegar todos os valores da base de dados que eu tenho como negativo e vai trazer na cor vermelha. Se eu colocar menos 20 aqui, vai trazer menos 20, menos 15, ele vai trazendo esses valores negativos. Menos 15 aqui também. Aqui, ao invés de ser 15, menos 20. Assim sucessivamente. O interessante aqui é que eu consigo ter uma melhor visualização dos valores que eu tenho negativo. Aqui eu tenho um padrão, que eu até consigo ver que é a escadinha que ele faz, mas quando eu tenho desta forma, destacando os valores que são negativos, e eu tenho a cor padrão ali como valor positivo, aí já fica melhor. Aqui nas cores, lembrando, se eu vir aqui e selecionar outra cor, as linhas que eu não tenho configuração, a Sparkline que eu não tenho esta configuração aqui, ó, da cor que eu quero para a Sparkline, aí eu consigo alterar. Então posso selecionar, vir aqui em cima e alterar para a cor que eu desejo. Colocar como tudo verde aqui. Se eu colocar tudo verde, aí ele vai setar estas cores dentro da minha planilha, dentro da função Sparkline, a cor que eu selecionar. E se eu tiver a configuração na Sparkline da cor, aí ele não vai fazer nenhuma alteração. Só um adendo aqui, para caso você queira deixar como opção aí você alterar as cores, ele não vai alterar a cor que nós colocamos aqui dentro. Então, aqui eu coloquei o menor valor ali como vermelho. Se eu vir aqui nesta célula e alterar para amarelo, o vermelho vai continuar ali. Ele só vai alterar o que eu não tiver de configuração na função Sparkline. Então poderia ser aí também interessante para vocês deixarem sem a cor, né? Não adicionar a cor e alterar depois na configuração. Depende da estrutura aí da sua planilha. E como nós estamos utilizando aqui valores positivos e valores negativos, também seria interessante nós adicionarmos um eixo para separar os valores positivos destes valores negativos. Vou puxar esta função aqui para baixo e vamos fazer esta configuração aqui dentro. Dentro da função Sparkline, depois de nós colocarmos aqui os valores negativos como vermelho, eu vou colocar ponto e vírgula, vou quebrar a linha para ficar melhor aí na visualização de vocês. Abre e fecha aspas duplas. Abre e fecha aspas duplas, barra invertida, abre e fecha aspas duplas. Aqui como apagou as chaves, vou fechar as chaves e também os parênteses. Aqui para adicionar o eixo. Para adicionar um eixo dentro desta função, nós colocamos axis, AX, e aqui eu tenho que colocar verdadeiro. Que eu vou colocar verdadeiro se eu quero esse eixo, né? Desse eixo X para ter esta linha. Dou um Enter e veja que apareceu este eixo. Então eu tenho um eixo aqui dentro. Mas eu posso alterar esta cor também. Aqui é uma cor padrão que ele fica em cinza. A mesma cor aqui que nós temos de grade, mas eu consigo fazer a alteração da cor. Para nós alterarmos a cor, só deixa eu puxar esta função aqui para baixo. E para nós alterarmos aqui, como eu já estou colocando se é verdadeiro ou não, tem um pequeno detalhe que nós temos que fazer, que é chamar esse axis, vou colocar ponto e vírgula, aspas duplas, axis, que eu vou ir lá nesse axis e quero setar uma cor.
barra invertida e a cor que eu desejo. Nesta cor ali, poderia colocar uma cor verde, green, e dou um Enter. Agora eu tenho uma barra dentro. Então são várias opções que nós conseguimos utilizar dentro da função Sparkline. Acredito que seja muito interessante nós utilizarmos estes métodos que nós temos para melhorar o visual da nossa planilha. Lembrando aqui, eu consigo alterar caso eu queira. Vou colocar aqui verde, ele vai alterar somente o verde, porque a cor negativa eu já setei ali dentro. Bem interessante aí estas configurações que nós conseguimos fazer com a função Sparkline. Esses são alguns métodos que nós conseguimos utilizar. Entre todos eles, acredito aí que nós conseguindo adicionar o eixo X, fica bem interessante. E nós conseguimos também colocar os valores negativos como vermelho, para destacar esses valores na minha base de dados. Lembrando que nós temos clube de membros aqui do canal. Caso você queira aprender mais com acesso antecipado às videoaulas, aulas exclusivas e lives também, eu te convido a assinar aqui o clube de membros. Com dinheiro no cafezinho você apoia demais meu trabalho por aqui e tem acesso a vários benefícios do canal. E se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!